Oi, gente, boa tarde. Hoje eu tô aqui. Queria deixar um ensinamento aqui da Bíblia, algo que me chamou a atenção, que eu aprendo bastante com isso, que se encontra aqui no livro de Juízes, capítulo 11. Não vou ler tudo aqui porque é grande, é extenso a história, vou resumir e entrar no foco de onde eu quero chegar aqui. Para resumir, gente, a história é assim: é um rapaz chamado Jefté, e ele foi levantado por Deus para defender o povo de Israel, que é um povo que sempre acaba sendo escravizado devido à sua desobediência com Deus, né? Deus já libertou eles há muito tempo e em diversas vezes, mas eles sempre acabam sendo escravos porque desobedecem aquilo que Deus os guia. E aí Deus levantou Jefté para defender Israel. Deus sempre levanta alguém. Nesse caso aqui levantou Jefté, e Jefté, antes de defender Israel, antes de partir para uma guerra, porque o povo estava sendo ameaçado pelos moabitas, né? Antes de ele ir para Amon, que é a cidade onde viviam os moabitas, ele faz o seguinte voto com Deus, que se encontra aqui no capítulo 11, versículo 30. Ele diz assim, Jefté dizendo para Deus: e prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu avance aos moabitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra, e eu oferecerei em sacrifício a ti. Ou seja, ele está falando: Deus, se o Senhor me dá vitória contra esse povo que eu vou guerrear, né, os moabitas, assim que eu voltar para minha região, eu vou te dar em sacrifício a primeira pessoa que eu ver. Eu vou queimar e te dar em sacrifício. E aí é onde pega, porque ele ganhou a guerra, né? E assim que ele voltou para a sua região, quem foi a primeira pessoa que ele viu? Ele viu a sua filha. E aí o seu coração trancou. E mesmo assim que foi a filha dele, ele cumpriu o seu voto. Por quê? Porque naquela época, gente, a palavra valia muito. Quando a pessoa dava a sua palavra, ela cumpria, né? Deveria ainda ser hoje assim, né? Mas nem todo mundo segue. Mas é o que Deus nos ensina e nos traz muito benefícios quando nós agimos dessa forma, quando nós honramos a nossa palavra. E qual é o foco aqui que eu queria chegar? Os votos. Eu entendo que assim, ele pediu algo para Deus, mas ele não pensou na consequência, o que ia custar para ele em cumprir esse voto, né? E olha aqui onde está a sabedoria. Quando a gente for fazer um acordo com alguém, né? Quando a gente for prometer algo para Deus, pensar um pouco antes com calma nisso, o que isso vai me custar? Será que eu vou conseguir realmente fazer, né? Porque senão a gente acaba fazendo as coisas e decidindo e fazendo os nossos acordos por emoção e acaba nos prejudicando, como aqui a história do Jefté. Tenho certeza que ele não queria e jamais imaginou ter que sacrificar a própria filha. Então, é uma questão de sabedoria, né? Questão de analisar e de pensar o que isso vai me custar. Que talvez possa acontecer. Lógico que nós não temos o controle sobre tudo, mas é muito importante parar e pensarmos nas consequências daquilo. Principalmente também quando nós fazemos votos com Deus. Porque, gente, no mundo espiritual a Bíblia nos fala, é complicado a gente fazer um voto com Deus, Deus fazer a parte dele e a gente não fazer a nossa. A gente paga um preço. Algo no mundo espiritual vem e nos cobra quando a gente não cumpre. Então, temos que ter muito cuidado ao fazer um voto com Deus e ao fazermos voto com as pessoas e acordo com as pessoas, sem pensar antes no que aquele acordo vai poder nos custar. Então é isso que eu aprendo aqui hoje. Espero que você goste dessa palavra, aprenda algo, foi edificante para minha vida, espero que seja edificante para a sua também. E um grande beijo.